Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Quem Tá na Área. Esse podcast acontece graças à Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. Gente, mas o que eu pedi para entrevistar esta pessoa, vocês não estão entendendo. Desde o primeiro episódio eu falo assim, vamos trazer um preto, vamos trazer uma preta. Inclusive a gente trouxe uma psicóloga, que ela é preta, ela é bem ativa nesse movimento também. Ela esteve aqui, mas a gente precisava de um engenheiro. Eu falei assim, gente, cadê os engenheiros pretos dessa cidade? Então hoje eu vou deixar ele se apresentar, porque o currículo dele é grande e eu acho que ele vai trazer muita coisa interessante pra gente. Primeiro, bem-vindo. Muito obrigada por ter topado vir nesse podcast. E se apresente pra gente, fala suas formações, de onde você veio, onde você tá. Porque pelo que eu vi, você não para em lugar nenhum. É isso mesmo? Bom dia, Amanda. Eu que agradeço aqui o convite para participar aqui com vocês. Sim, eu sou meio que nômade. Eu acho que meio que o engenheiro é isso, né? O engenheiro civil ou de qualquer área. A gente está onde o desenvolvimento pede. E hoje eu tô em Minas, né? Mas meu nome é José Luiz, eu sou engenheiro civil, sou formado também em edificações. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Eu sou fluminense. O pessoal aqui em Minas pergunta sempre se eu sou carioca. Carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, né? Quem nasce no estado é fluminense. Não torcedor do Fluminense, né? Mas sou fluminense. Por curiosidade, qual time? Vascaíno. Meu sobrenome, inclusive. É Vasco. Meu sobrenome, inclusive. Eu sou formado em edificações pelo então Cefet na época, né? Eu entrei Cefet, saí IFE, né? Instituto Federal Fluminense. Sou formado em engenharia civil pela Universidade Salgado de Oliveira. Hoje aí estou fazendo algumas pós-graduações, já tenho gestão de projetos, hoje eu faço saneamento e estrutura de concreto armado. Atuo aí mais ou menos 15 anos na construção civil, já passei por construção predial, restauro, já trabalhei em obra portuária, já trabalhei no ramo de shopping e hoje tô aqui no Sesc Minas, né? E aí a gente tá aí construindo mais unidades aí pelo estado de Minas Gerais. Mas esse Sesc é polêmico aqui em Paraíso. Eu tô sabendo. Você tá sabendo, né? A gente participou aí da audiência pública que teve recentemente. E aí agora a gente tá conseguindo colocar a obra para andar e daqui a pouco tempo a gente vai ter uma unidade nova inaugurada aqui na cidade. Antes da gente entrar nesse assunto paraisense polêmico que é o Sesc... Eu gosto de perguntar por que engenharia civil? Da onde veio essa vontade? Foi o que deu? Ou eu me inspirei no meu pai? Como é que foi essa escolha? Olha, foi inusitada. Eu fiz prova para química, remanejei minha vaga para edificações. E aí de edificações não teve jeito, né? Fiquei na engenharia. Logo no segundo período do curso de edificações, eu comecei a estagiar na área. Aí eu fiquei um mês estagiando, fui efetivado em um mês. E de lá pra cá é só engenharia na vivência, né? Eu falei uma vez quando eu tinha 8 anos que eu seria engenheiro. Não entendia o que era engenharia, não sabia o que fazia e acabou que se materializou, né? Incrível! Mas, assim, com 8 anos você já sabia o que era um engenheiro ou não fazia nem ideia? Não. Eu sou a primeira pessoa formada com formação superior na minha família. Deve ser o orgulho dos pais. Com certeza. Tipo assim, esses dias eu estava em BH no CREA, certo, né? E eu percebi que não tem muitos pretos. É só aqui no estado de Minas, lá no Rio já tem mais. Como é que é? Olha, qual que é a sua visão sobre isso? Tem 2 anos que eu tô em Minas, né? Minha residência hoje é em Belo Horizonte, mas a função de fiscal de obras, ela te faz rodar pelo estado como um todo, né? E aí eu já fiscalizei uma obra em Uberlândia, foi minha primeira obra no Sesc Minas. Depois eu toquei 2 em Belo Horizonte e agora tô aqui em São Sebastião do Paraíso desde o começo do ano. Mas nesses 2 anos morando em Minas, logo que eu mudei para BH, eu senti um choque cultural.
E aí, logo que eu comecei a frequentar os lugares em BH, eu fui fazer uma pesquisa básica no Google da distribuição. Porque se você pega no cenário geral do país, a gente tem 56% de pessoas negras e pardas e 44% brancas, né? E aí, todos os lugares que eu ia em Belo Horizonte, a frequência era majoritariamente branca. E aí, não é possível. Talvez Minas seja diferente, né? Os 44% tá em Minas. Pior que não. É separado. É 50%, 50-50 mais ou menos de Minas. Mas a gente vive aqui em Minas meio que um apartheid. Então, é muito perceptível a ausência de pessoas negras nos lugares. E aí eu posso falar na engenharia do SESC, que é muito grande, a gente tem um percentual muito baixo de pessoas negras. E eu acho que isso se reflete em um todo em Minas Gerais. Mas eu gosto de pensar que nós, pretos, precisamos ocupar todos os espaços para os que venham depois da gente entenderem que eles também cabem ali, né? Exato. Porque eu acho que a ausência de profissionais, de pessoas pretas em diversos ambientes, gera uma sensação de que eles não pertencem àquele espaço e eles talvez nunca queiram acessar porque não tem historicidade da presença deles ali. E aí eu gosto de cumprir esse papel de ocupar os espaços para mostrar para os próximos que eles também cabem ali. Exato, porque você vira uma referência. Certo. Porque se você vê alguém alcançando aquele lugar, quer dizer que a gente também pode alcançar. Eu sou o primeiro formado no nível superior na minha casa, mas hoje não mais o único, né? Eu tenho sobrinhos que trilharam o mesmo caminho. Recentemente uma sobrinha formou em História. E aí quer seguir o caminho de pesquisadora. E é isso, a gente abrindo, desbravando lá, igual os bandeirantes fizeram no passado, para outros seguirem o caminho mais fácil depois. Eu acho muito importante esse legado. A gente tem uma amiga, ela fez biologia. Ela tirou o doutorado dela no final do ano passado. Aí a gente saiu para comemorar e tudo mais, porque a gente sabe que é uma conquista... Então a gente faz de tudo para estar junto, para ajudar, enfim, essas coisas. Vamos lá para o SESC. O que você faz no SESC? Você fez os projetos, você executa os projetos, você fiscaliza os projetos? Como que funciona? O SESC, ele é uma empresa privada, mas ele tem status de empresa pública. Porque o que acontece? De onde vem a verba do SESC? O SESC, ele é o Serviço Social do Comércio de Bens e Serviços. E aí, ele, de certa forma, ele é nacional, mas ele é dividido em regionais. Cada regional é responsável por um estado, tem uma administração própria. E todos eles respondem ao Departamento Nacional, que é o DN, está lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Que fiscaliza todas as regionais. E aí, esse funcionário de bens e serviços, existe um percentual dos impostos dele que são repassados para o SESC. Então, essa verba sai do pagamento lá do imposto do funcionário, passa pelo governo federal e é encaminhado para o sistema. E aí, por essa verba, de certa forma, ser federal, ser pública, a gente é auditado pelo Ministério, pelo Tribunal de Contas da União. Então, nesse ponto, a gente é como se fosse público. Mas a gente tem regimento próprio, a gente não segue a 14133, por exemplo, que é a Lei de Licitações Federal, ou 13330, né, que é a Lei das Estatais, que regulariza empresas como a Petrobras, por exemplo. A gente tem o nosso próprio regulamento. E ainda assim, no Sistema S... o SESC e Senac, eles têm um regulamento conjunto. As casas são integradas, mas o Sebrae, a FIENG, outras entidades do sistema seguem também ali seus regimentos. E aí, uma vez instalado, né, o sistema no Estado, ele é responsável por gerir todas as unidades para entregar bens, serviço social para os trabalhadores do comércio, né, de bens e serviços. Acaba que sobra às vezes para a gente atender o resto da comunidade, mas o público-alvo central é esse, né? Então, a engenharia do SESC, ela é responsável por construir e manutenir essas unidades aí no âmbito da engenharia, né? A gente tem um corpo de
de engenharia dividido em execução, em engenharia propriamente dita, que é a parte que constrói, e a gente tem infraestrutura que é focada em fazer a manutenção dessas unidades. Aí tem uma separaçãozinha interna de o que é manutenção, o que é obra, mas no fim das contas é tudo engenharia. E aí eu, no Sesc Minas, eu sou responsável pela fiscalização de contratos. Não de todos os contratos, né? São Nossa muitas Senhora. unidades. Acho que hoje a gente está por volta de 38 a 40 unidades. Mas o processo ele é meio que longo. E é como eu falei anteriormente, a gente tem que prestar conta do dinheiro. Sim. Então os nossos processos passam por licitações. Eu nem tinha noção de que não era público. Não é. Parece, Porque né? parece, né? Sim, não é. Por isso que as pessoas ficam cobrando. Exatamente. Eu acho que por não ser público, de certa forma, a gente consegue ter um pouco mais de celeridade. Mas por prestar contas, a gente também tem um pouco mais de morosidade. Porque parece que é burocracia, mas é prestação de contas, sabe? Uhum. Não dá pra você pegar o carinha da esquina, contratar ele pra fazer a sua obra, e aí no final das contas ele te cobrou o dobro do que cobraria, né? Então você vai precisar de passar por um processo licitatório para contratar projeto. Ou construir os projetos dentro de casa, né? Dependendo do caso, é muito complexo. Para cá, para São Sebastião do Paraíso, a gente contratou uma empresa que elaborou o projeto e a gente precisou de fazer a readequação nesse projeto. E aí a readequação foi feita dentro de casa. Uma vez definido lá, batido o martelo, a gente rodou esse processo licitatório e aí dentro dessa licitação uma empresa saiu ganhadora e aí começa o trabalho do fiscal. Existe o fiscal que contrata... e existe o fiscal que acompanha a execução, né? E aí a gente fala assim, é fiscal de projeto e fiscal de obra. Eu atuo mais como obras, fiscalizando obras. E aí a gente tem bastante trabalhinho para fazer nesse... Aí pra galera entender. O engenheiro que executa, ok. Aí você vai lá e fiscaliza o que ele executou? Como é que funciona? É um pouco para além disso, né? A função do fiscal é a de fazer cumprir o contrato. Dentro das normativas. Cronograma também? Também. O contrato como um todo. Você tem prazos, você tem valores e você tem o escopo. O fiscal ele precisa garantir que o escopo seja executado dentro do prazo e do valor. E aí acontece um monte de coisa no meio do caminho, né? Obras. Projeto que você precisa readequar, condições de chuva, o que não estava previsto, os fatores supervenientes. E aí tudo isso a gente tem que fazer a administração para conseguir entregar ali o objeto mais fiel ao escopo possível, dentro do prazo e custo, né? Sendo que tem as variações ali aceitáveis. Nossa Senhora. E assim, eu realmente não sei. Aí você assina uma RT de fiscal? Sim, o fiscal assina RT. Mas, nossa senhora. Se der uma caca, se der errado, a culpa vai pro fiscal, vai pro executor ou vai pro projetista? Vão ser verificadas as Todos. responsabilidades. Meu Deus do céu. É complexo. O buraco é bem mais embaixo. É complexo. É muito complexo. E eu achei, eu pensava, né, que quando o Sesc ia montar, né, a sua estrutura e tudo mais, teria que ser um lugar novo. E eu vi que aqui em Paraíso reaproveitaram o Castelo Branco, né? É normal reaproveitarem outros espaços de esporte, essas coisas, ou não? O Sesc faz muitas parcerias, né? A gente tem, por exemplo, edificações que eram nossas unidades e foram cedidas para prefeituras. A gente tem prefeituras que cedem para a gente constantemente. O pessoal quer uma unidade do Sesc, eles vão lá e cedem um terreno para que a gente construa uma unidade ali. Então, é comum, sim, esse tipo de parceria. Porque é bem mais difícil pegar algo que já está pronto, não é? A gente faz a avaliação dos imóveis, né? Nem sempre dá certo, mas a gente sempre avalia os imóveis antes de fazer uma aquisição, um aluguel, porque a gente também aluga às vezes, ou quando a gente recebe. Então a gente tem um setor responsável por avaliar esses imóveis para entender se faz sentido ou não a gente iniciar uma unidade ali. E você estava na primeira etapa? Não, a primeira etapa foi 20 anos atrás, eu tô a 10% desse tempo. Eu falo, porque já
já começaram a mexer no... Você diz a etapa de demolição. Sim. Porque aí tamparam todas as piscinas. Eu lembro que foi... Sim, teve uma etapa de demolição. Você já estava aqui? Ou... Não, eu não estava. Mas entenderam na época que foram fazer a avaliação que o que estava posto era só reformar. E depois que o negócio foi fechado, aí foram fazer uma avaliação mais profunda. Aí entenderam que a estrutura não comportaria uma reforma, que seria necessário colocar tudo no chão para fazer um novo. E aí que a gente partiu para essa novela aí que ficou até esse ano, né? A gente teve uma audiência pública recentemente que acordos foram fechados, né? E da nossa parte está seguindo. Caraca! Foi tudo pro chão? Foi. Menos o ginásio, né? Eu vi lá. Tiraram todo o reboco. O ginásio vai sofrer um retrofit. O que seria um retrofit? O retrofit é uma espécie de reforma, né? Mas uma reforma, ela visa mais você dar uma nova forma ao que tá. Você vai mudar a cor de parede, você vai talvez mudar o revestimento, mas você vai manter ali bem próximo do que já estava posto antes. E o retrofit você moderniza. É uma reforma com modernização. Entendi. Porque eu vi vocês tirando todo o reboco lá de fora. Eu falei assim, meu Deus, o que será que eles vão arrumar, né? A gente tem que fazer um reboco novo. Aquele reboco não daria antigo, conta. Né? Não daria Tadinho. conta. Não, tem muita coisa para consertar ali. E tem alguma coisa que a tecnologia tem ajudado vocês? Muita coisa, né? A gente ainda não conseguiu implantar o BIM para essa obra. Mas a gente está instalando uma câmera de time-lapse que vai fazer o monitoramento da obra o tempo todo. E a gente vai ter videozinhos ali. Inclusive, eu acho que tem um link nosso lá no site que o pessoal consegue acompanhar os status da obra. E certamente esses vídeos vão ser... O site do Sesc mesmo? O site do Sesc mesmo. A gente faz sobrevoo de drones. E o próprio acompanhamento da obra em si, né? A gente usa muito de tecnologia. Todo mundo gosta disso. Gosta. Olha lá, que legal. Eles fazendo rapidinho. Ninguém vê o trabalho que dá, né? Passa tudo em câmera rápida lá. E quais são os maiores desafios que se enfrenta? Na fiscalização? Na fiscalização. Olha... Eu vou fazer uma pergunta boba. Você tem amigos na obra? Você tem amigos? Porque eu não consigo imaginar você tendo amigos. Pois é. Lá vem José. A relação contratante e contratada, ela é realmente tensa, né? Porque às vezes a construtora ela não consegue acompanhar todas as particularidades que um contrato abrange, né? Tem uma parte ali do nosso trabalho que ninguém vê, né? E aí você perguntou se a gente emite RT. E aí eu emito uma RT que vale por 20 anos. Se o meu processo for auditado e ele cai na malha fina, eu respondo para o Tribunal de Contas da União. Então, a gente tem muitas coisinhas ali que é inegociável dentro de uma contratação. Então a gente é rígido mesmo, a gente às vezes é ríspido, às vezes a gente é muito mal visto. Na verdade, todo o tempo a gente é muito mal visto. Mas no final da entrega, que tá tudo pronto, bonitinho, que deu tudo certo, que a gente não foi auditado, todo mundo sorria. Resumindo, abraça. Só no final que você tem amigos. Só no final. Mentira, mentira. É porque a empresa também depende do suporte da fiscalização, né? A obra ela não se faz sozinha, a construtora ela não consegue entregar um objeto sozinha. Então, existe uma parceria, sim. Claro, com suas limitações, mas existe uma parceria. Mas você nunca vai me ver tomando uma cerveja com o pessoal da contratada. Nunca? Até a obra terminar, não. Pra comemorar depois. Se oferecer, ele não toma, tem veneno. Né? Se oferecer, não toma. Não. De jeito nenhum. As coisas têm que ser bem separadas, muito bem separadas. E, igual, você tá aqui em Paraíso. Você só fica aqui em Paraíso responsável por essa? A gente é designado para os contratos, né? Hoje eu não tenho só a obra de Paraíso, mas eu também tenho os contratos acessórios que servem à obra de Paraíso.
Então, por exemplo, eu tenho uma contratação da empresa do Timelapse. É muita gente. Eu tenho uma empresa que faz o monitoramento dos vizinhos, porque eu tô fazendo uma obra que impacta na vizinhança. Então, eu quero saber se tá tudo bem com as edificações vizinhas. Eu tenho uma empresa de topografia que faz a verificação das marcações que a empresa contratada fazem. E aí, esse é um ponto bacana da fiscalização. Porque você não precisa saber tudo de engenharia. Mas você faz tudo. Você faz um pouco de tudo. Você precisa de ser generalista, de certa forma. Sim. Apesar de eu ter colegas que são especialistas, que trabalham comigo. Mas você pode contratar empresas e profissionais para te darem um suporte naquilo que você não dominou totalmente. Então, se você verificou que pode ser que existe um erro num projeto estrutural... Mas você não é especialista, você chama... Eu contrato uma pessoa, uma empresa que vai me dar esse suporte e vai executar esse trabalho para mim. Jesus Cristo. Você faz tudo. Um pouquinho de cada coisa. E, assim, você descansa alguma hora? Você sai pra passear? Sim, inclusive eu tô conhecendo a cidade de vocês, é bem bacaninha. Ah, você gostou? Gostei. Tem gente que não gosta, não. Não moraria, mas é uma cidade bacana. Por que você não moraria? É porque eu tô acostumado com cidades maiores, né? A adaptação é talvez um pouco mais velho, quem sabe. E grandes capitais não entregam muita qualidade de vida, né? Nossa, assim, eu sempre vivi aqui, né? Então eu gosto de passear em cidade grande e tudo mais, mas morar jamais. Pois é. Não, tanto que é bom, 5 minutinhos você tá no seu serviço. O pessoal me perguntou muito quando eu mudei pra BH, o que eu tava fazendo da minha vida, por que eu larguei as praias pra morar em Minas. E aí eu falei, vocês vão mais à praia do que eu. Porque é isso, a gente é um estilo de vida muito acelerado, tudo muito corrido e às vezes você não consegue aproveitar um pouco da cidade. E você não turistou nem um pouquinho? Aonde? Pelas Minas Gerais? Ah, já, eu conheço Serra do Cipó, muito bacana. Deixa eu ver. Não tem muita coisa, nada. Não. Não tem muita coisa, não. Eu tô esperando esquentar pra conhecer Capitólio. Capitólio? Capitólio. Vai na Serra da Canastra, Delfinópolis. Vai conhecer as cachoeiras. A gente anda muito em Minas fiscalizando obras, né? E acaba conhecendo por consequência. Mas você precisa viver. Você trabalha de domingo a domingo, pelo que eu tô vendo. Não, a gente descansa no final de semana. Será que descansa mesmo? Sim, a gente tem regras bem rígidas em relação ao CLT. Nossa Senhora. Eu não posso fazer mais de 2 horas extras por dia, senão toma advertência. Então quer dizer que você tá fazendo 2 horas... No máximo. No máximo. E em relação à mão de obra, você vê algum conflito ou você só fiscaliza engenheiros? A gente fiscaliza o processo como um todo. Então, a gente verifica desde se o histograma está sendo cumprido a se o rejunte está sendo cumprido a especificação. E aí, quando a gente vai falar de mão de obra, um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado, acho que não só em Minas, mas também em Minas, é a questão da mão de obra. Você conseguir mão de obra, você captar mão de obra. Tá difícil, né? Muito difícil. É um dos grandes problemas que a gente tem tido em relação à entrega no prazo, porque as empresas elas não conseguem contratar a mão de obra suficiente para cumprir aquele objeto no prazo. E por que você acha que tá tão difícil? Olha, tem muitos fatores, né? Mas eu acho que está começando a acontecer com o Brasil, que já acontecia há muito tempo com países desenvolvidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos, ele importa mão de obra para serviços básicos. Porque o americano quer fazer, o norte-americano quer fazer faculdade e trabalhar em serviços nobres. Você acaba encarecendo a mão de obra de serviço de base. Como a gente ainda não encareceu a mão de obra de serviço de base, e você tem outras opções, tipo Uber, entregador de aplicativo, que é um serviço muito mais leve do que a construção civil, e aí tem que dar os méritos a isso, né? O trabalho da construção civil ele é muito pesado ainda. A gente ainda não evoluiu a nossa metodologia de construção. E aí, entre o carinha ser entregador de aplicativo, motorista de Uber, e ser servente de obra, ele vai preferir o que é mais fácil, né? Então, a gente não forma mais novos profissionais para a construção civil, né? Uma vez que a escola do pedreiro, do carpinteiro, do armador, ele é o servente, né? Que é o cara que carrega saco de cimento e tudo mais. Então, a gente tem tido essa defasagem. Acho que talvez precise ser olhado com um pouco mais de cuidado para isso, senão a gente vai acabar perdendo
muito da construção civil e encarecendo muito dos nossos empreendimentos. Porque assim, a gente vê essa falta mesmo. Tipo, às vezes só tá o pedreiro, não existe servente. Ou às vezes pega um servente e aí ele desiste muito rápido. E a gente disputa muito com o café, né? O agro, né? E aí, por mais que seja sazonal... Época de café, todo mundo some. Exatamente. Então, o que tem acontecido muito nas nossas obras é uma importação de mão de obra. A gente acaba tendo que... A gente não, né? Nossas contratadas, elas acabam buscando mão de obra em outros estados para poder cumprir os objetos. A maioria é do norte, né? Sim. A maioria é do norte. Às vezes São Paulo também. Aqui a gente está perto de São Paulo, né? Então favorece um pouco. Quando eu tava fazendo acompanhamento de um prédio, a maioria era do norte. E, tipo, era engraçado, porque eles não recebiam muito, mas eles achavam que tava recebendo muito, assim. Então, eu sempre fico naquela linha de, tipo assim... Será que estão fazendo eles de idiota? Porque não faz sentido, né? Estão se aproveitando, né? Porque o cara daqui não vai aceitar aquele valor. E o cara lá de longe acha maravilhoso. Aí sempre eu fico nessa, tipo... Mas isso não tá certo, né? Eu tenho 2 colocações polêmicas sobre o assunto, né? Mas uma delas eu vou me eximir. Mas você já teve a oportunidade de visitar Norte e Nordeste? Não. Quando você visitar, você vai entender porque eles valorizam tanto o nosso trabalho aqui. Porque são estados realmente mais pobres, né? Se você pega o Nordeste com problemas hídricos e tudo mais, são populações mais pobres. A gente vê muito do que passa na televisão, né? Então, se você vai à Bahia, você vai ver muito de Salvador na televisão. Sim. E você esquece de olhar a periferia. E é muito grande. Eu estive recentemente na Bahia e é bem diferente da realidade que a gente tem no Sudeste, que dizem que o Nordeste foi o Brasil do passado e atualmente o Sudeste é o Brasil do presente. Então as coisas estão acontecendo no Sudeste, os portos estão aqui, as grandes indústrias estão aqui. São Paulo descola totalmente do resto do Brasil em questão de mercado e comércio. Mas o Nordeste está muito para trás. Então esse pessoal vem de lá, eles trabalham uma temporada aqui, fazem uma grana e voltam para lá ricos, né? Sim. E tipo assim, a maioria deles que vieram, não sei o que eles faziam com o dinheiro, mas que eles conseguiam comprar terrenos, eles, tipo, tem um cara que tem uns 3 terrenos, ele vem lá do norte de Minas. Ele tem uns 3 terrenos e vai começar a construir para poder vender. Aí eu fico, meu Deus, como que ele conseguiu? Norte de Minas é basicamente isso da Bahia, né? Sim. E a maioria que vem pra cá gosta muito daqui, porque eles falam que aqui não tem favela. Sim, mas é o que eu falei pra você. E eu nunca tinha parado pra reparar nisso, né? Tipo, tem classe baixa e tudo mais, mas não chega a ser uma favela. E eu nunca, tipo, realmente tinha reparado. Depois que ele falou que eu comecei, tipo, realmente, tipo... Aqui em Paraíso tem a casa mais simples, mas não chega a ser favela real, de tipo... gato, puxar água, enfim, falta de esgoto. Não tem. Mas se você parar pra pensar, foi esse mesmo movimento que criou as favelas, né? Porque se você pensar na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a mão de obra que construiu a cidade, ela veio do Nordeste. Sim. Esse pessoal precisava dormir, precisava morar, onde eles se instalaram nos morros. E aí as favelas surgiram. Sim. Tem até um bairro que eu acho que ele ainda não foi legalizado, mas tem tudo bonitinho, não sei nem como eles conseguiram, mas eles construíram várias casinhas assim, né? E aí meio que obrigaram a criar um bairro ali, porque eles vieram para colher café e tudo mais e foram se... O público ele tem que se adequar, né? Para entregar um mínimo de capacidade de morar, né? Sim. E aí, acho que isso não aconteceu no passado, né? Acho que não. Isso que tornou as favelas. E eu acho ainda que Paraíso é bem... Nossa, qual que é a palavra? Como que chama Não é aqueles fazendeiros? Putz, não vou lembrar. É muito guiado pelos fazendeiros, assim. Coronelismo?
É, isso aí. Eu não Nem queria vou tentar falar. Como que fala? É isso mesmo. Coronelismo. Eu não consigo falar essa palavra. Terra dos Coronéis. Até isso, coronel. Aqui é muito terra de coronel. Então, a gente vê algumas mudanças em passos e tudo mais. E eu sei que hoje aqui em Paraíso a gente está... Eu assim, tô tentando ajudar da forma que eu consigo. Recuperar as terras dos quilombolas. Não, isso é importante. E em Passos conseguiram. E agora a gente está tentando aqui em Paraíso também. Porque tem muita coisa aqui ainda. Não, isso é importante. Só que várias... A gente conversa... É um assunto até meio polêmico. Porque é um negócio... É um vespeiro que a gente mexe... Que, cara, isso daí... Dá um medo de dar merda. Eu não sou especialista na área, mas eu sei que o pessoal, eles têm direito à terra por ocuparem ela, sim, né? Sim. Mas, infelizmente, a atividade dos grileiros... de usurpar ali, eles criam documentos para poder... Não, e é muito legal, porque, assim, legal entre aspas, né? Mas as casas estão exatamente como estava, tem objetos, tem fotos, então tem todas as provas. Só que os coronel ainda dá um jeito de você precisa boicotar. materializar que eles estão ali pelo tempo que eles estão, mas você vai sempre enfrentar um documento que surgiu de algum lugar. E é difícil até você fazer comentários sobre isso, e ainda mais em lugares assim, né? Sim. Que ficam registros, porque realmente é um vespeiro, como você disse. Mas voltando lá eu vou indo. E aí eu acompanho. Mas é bom, é assim que gosto. Você que faz relatórios, como é que você tem controle desses relatórios? Porque é muita coisa para você... organizar, coordenar, né? E existe algum aplicativo que você vai lá, tira foto e faz um resumo? Ou não? Ou você só precisa me entregar mensal? Ou você tem esse controle diário? Como é que funciona? Como é que você consegue se organizar? Tudo varia de acordo com o porte da obra. E aí, mais uma vez, tudo varia conforme o porte da obra. A gente está tentando contratar a equipe aqui para compor a minha equipe de fiscalização. Inclusive, a Tatiana me deu um suporte aí nos currículos para o pessoal. A gente está fazendo um processo seletivo, deve contratar 2 pessoas aqui da cidade. Você está precisando de? A gente está contratando 2 analistas. Um com ênfase em engenharia e outro com ênfase em arquitetura. Olha aí, ó. O SESC está precisando de engenheiro e arquiteto. Tanto faz masculino ou feminino? Tanto faz. Tanto faz, se é homem ou mulher. Manda currículo lá. A Tati acho que está recebendo os currículos? Ela encaminhou meu e-mail. Qual que é o seu e-mail? josemalvino@sescmg.com.br. Ô, Burco, você consegue escrever esse e-mail depois? Eu já recebi bastante, inclusive, depois da sua ajuda. Quando você for aqui pro ar, já contratou. Não, mas tá saindo rápido, não tá demorando tanto, não. Não quis dizer isso. Mas você recebeu bastante? Recebi acho que uns 15 currículos. A nossa ideia é realmente contratar gente aqui da região. E aí, a gente está falando de uma obra de 50 milhões, né? Então, droga, não mandei currículo. A minha equipe tem que ser maior, né? Se fosse um processo menor, às vezes você consegue fiscalizar 2, 3 obras. E ali um fiscal e um suplente. Aqui hoje somos 2 fiscais e aí a gente está contratando aí o pessoal para dar esse suporte. Óbvio, né? Eu tenho colegas lá no escritório que me ajudam no PMO, fazendo análises do planejamento. Eu tenho colegas projetistas que elaboraram parte do projeto estrutural, que em dúvidas eu aciono a eles. Nunca é só uma pessoa. O rosto que aparece na frente sou eu, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar por trás. E aí, falando sobre programas, né? A gente trabalha com o aplicativo Diário de Obra, que é onde a empresa faz o lançamento diariamente do avanço da obra, né? Cumprindo aquela praxe lá de obras públicas. Então, eles lançam fotos, lançam as atividades, as ocorrências que aconteceram no dia, se choveu ou não, o número de pessoal. Isso já é um dado
bem legal para o PMO, ele consegue olhar se o histograma tá sendo seguido. A gente consegue, às vezes, quando não consegue estar na cidade, consegue remotamente olhar alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer. E a gente também cria registro, porque aí se a gente precisar apurar alguma responsabilidade, a gente tem tudo registrado aí no diário de obra. Além do diário... É um aplicativo? É um aplicativo. E aí fazendo propaganda grátis, né? Chama Diário de Obra mesmo, né? Ele é todo online. Eu acesso ele do celular, computador, tablet, tanto faz. Depois eu quero saber o preço. É baratinho, é bem baratinho. Mentira. É muito baratinho. É muito baratinho. É bem irrisório o valor, inclusive. E aí, mensalmente, a gente tem as medições, né? E aí, na medição, você precisa aferir lá a memória de cálculo, se está tudo realmente executado, se a qualidade do serviço está executado, o serviço foi executado com qualidade. E aí tem um relatório mais robusto, que a gente apresenta o máximo de tudo que for possível para também deixar registro, tanto do porquê eu estou pagando, quanto isso que eu precisar de lá na frente buscar alguma informação, eu tenho isso tudo registrado. Até conversas e tudo mais? E-mails. A gente trabalha com pasta física, né? A gente trabalha com pasta virtual, mas também física. Então eu tenho uma pasta de acompanhamento e uma pasta de contratação. Tudo que faz parte da legalidade do negócio, faz parte acessório do contrato, eu guardo na pasta de contratação. Tudo que é acompanhamento em si, medição, e-mails trocados, dúvidas técnicas tiradas, a gente deixa registrado na parte de acompanhamento. Nenhuma informação fica ao léu, nada se perde. Presta conta mensal? Ou presta conta no final da obra? A plateia falou que se presta conta mensal ou no final da obra. Hoje, a gente não recebe com tanta frequência a auditoria do governo federal, porque a gente tem um histórico positivo nas auditorias. E aí, nesse caso... Nossa, a auditoria é puxado, meu Jesus Cristo. Nesse caso, a gente sofre as auditorias internas, tanto da regional quanto do Departamento Nacional, que já tem essa função. Então, anualmente, a gente tem um período ali que as pastas são revisadas e por amostragem. E aí pode ser que meu processo seja auditado anualmente, até a obra estar pronta. E aí, no fim que a gente fecha, ele pode passar por uma última auditoria. Entendi. Quantos engenheiros tem lá hoje? Aqui em Paraíso? Da contratada... Da contratada eu precisaria ter hoje por volta de 7 engenheiros. Eu tenho o engenheiro ou arquiteto sênior, né, que é o detentor do SCAT, um engenheiro de planejamento, um engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, um arquiteto e engenheiro júnior de projeto. São 6, na verdade. E estão todos aqui? Eu acho que faltam 3. Eu acho que faltam 3. Eu tenho o engenheiro sênior de planejamento... E estão contratando agora o engenheiro júnior. Tô doidinha pra chamar um engenheiro mecânico aqui. Ah, é? Porque não tem? Muito difícil. O pessoal deve trazer de São Paulo, né? A empresa que ganhou a licitação é uma empresa de São Paulo. Quando chegar, você dá um toque pra gente. Pode deixar. Mudando um pouquinho de assunto, você falou que recebeu muitos currículos. Recebi. Você tem críticas? Não, porque eu não faço a avaliação, né? A gente tem um setor de RH para isso. E aí eu só recebo e encaminho pro meu gestor e o meu gestor encaminha para RH. Eu queria saber qual que é... O que tem sido mais... O que tá mais defasado? Ou o que... Mas eu tenho uma observação. Eu vejo que todo mundo aqui é formado em engenharia ou arquitetura. E eu não vejo no currículo da galera edificações. Curso técnico de edificações. Eu falo não só por mim... Aqui, assim, quem fez técnico em edificações ficou em técnico de edificações. Até tem alguns que constroem até umas casas até só 69,99 metros quadrados. E quem fez engenharia. É diferente, porque eu olho para o Rio e eu olho para BH nos lugares que eu frequentei até hoje. Normalmente os engenheiros e arquitetos têm essas duas formações. O pessoal começa em edificações e depois ramifica ou para engenharia civil ou para arquitetura. E aqui eu não vi em nenhum currículo isso.
Eu acho. E o curso técnico de edificações, ele dá uma base muito boa tanto para engenharia quanto para arquitetura. Pelo menos para mim, valeu muito a pena. É bem mão na massa, né? Eu aprendi, eu gosto de dizer que eu aprendi mais na prática e no técnico do que eu aprendi na engenharia. Isso é verdade. Isso eu não duvido. E eu acho que é uma coisa que talvez acrescentaria a região. Seria um ganho. Porque colocar uma pessoa que nunca mexeu com obra é mais difícil também, né? Sim. Porque às vezes você vai falar um negócio... Porque teve uma vez, eu era estagiária, e eu tava na obra da UFLA, bem no comecinho. E eu não lembro certinho o que eles me pediram. Eles falaram assim, vai lá naquele cara lá, ó, e pede pra ele isso. Aí lá vai eu, fui lá, cheguei lá, aí eu pedi, aí o cara riu da minha cara. Enfim, porque não era algo material, entendeu? Era tipo... bloco de fundação. Pega lá o bloco de fundação. Enfim, não tem como eu pegar. Tem um exemplo. Tem uma crítica do pessoal antigo, né? Que eu ouvia quando eu era mais novo em obra. Que eles falavam que... Eles sempre contavam histórias que mestres de obras colocavam engenheiros no bolso. Que os engenheiros não conheciam nada e que os mestres sabiam de tudo. E aí, a minha resposta sempre foi a seguinte. Hoje em dia eu não ouço mais essa história, não. Também? Um mestre de obra, o cara tem 2 metros de altura. Eu não ia falar nada, não. Mas o mestre de obra, para se tornar mestre de obra, quantos anos de obra ele tem? Uns 20. Por aí, né? Os caras são sempre muito antigos em obra. Então, eles aprendem muito por vivência. Sabe como que chama? Não, pode falar. Nossa, a inocência da pessoa. Sabe como chamava o mestre de obra da obra que eu fiz parte? Gardenal. Só que eu não sabia que isso era nome de remédio. O cara era doido. O cara era doido, mas eu não sabia. E eu achei... durante muito tempo eu achei que o nome dele fosse Gardenal. E até que as pessoas ficavam rindo. Aí eu falei assim, gente, é o nome dele, né? Não era o nome dele. O pessoal adora sacanear estagiário, né? Eu fui bastante sacaneado. Se ele já sacaneou o engenheiro novo, imagina o estagiário. Mas todo mundo chama ele de Gardenal também. Até hoje. Nem sei o nome dele de verdade, pra te falar. Mas agora pode continuar. Mestre de obra, 20 anos. Sim. E o engenheiro novo, ele vai ter experiência da teoria. Ele vai ter a teoria, ele não vai ter experiência. Agora você pega um engenheiro de 20 anos e coloca ele do lado de um mestre de 20 anos. Quem vai saber mais? Pega um mestre de obra de 1 ano e pega um engenheiro de 1 ano. Quem vai saber mais? Então, assim, criou-se, né, uma ideia de que os mestres sabiam mais do que os engenheiros, mas fazendo uma comparação burra. Se você fizer a comparação... Não, de fato é uma comparação burra. Mas se você gosto dessa sinceridade, eu gosto dessa emoção. Mas se você pega uma pessoa que tem o mesmo tempo de experiência, você vai ver que a gente tem a teoria e a prática. Nós somos muito necessários para os projetos, para acontecer as coisas, né? E ainda incluindo tudo isso, a gente tem uma responsabilidade civil sobre. A gente emite uma RT. Se um projeto que a gente trabalha cai, uma obra cai, a gente vai responder por isso. A gente vai ter que justificar o que aconteceu. E aí, quando a gente pega um profissional aí de vivência, ele não tem essa mesma responsabilidade que a gente tem. Então, eu falo que a responsabilidade do engenheiro civil, às vezes, ela é maior do que a do médico. Porque se o médico erra numa cirurgia, ele pode matar um paciente. Se a gente erra num prédio... Misericórdia. A gente pode matar muitas pessoas. Mas você falou que fez parte de um shopping? Eu trabalhei num Imagina se esse shopping cai. Mas pra mim, acho que a área portuária é a pior. Como que é uma obra dessa? É de porto, não é? Porto, isso. Então não tô muito... Normalmente, se acontece um acidente numa área portuária, você interrompe todas as operações que estão acontecendo lá. Então você precisa de credenciais para acessar as áreas. Só para eu me localizar. Tem a praia. Onde fica o porto? O porto normalmente ele vai estar num lugar onde o mar é fundo o suficiente para o navio passar. Então é no meio do mar.
Não vai ser muito bem em praias, né? Você pegar no Rio de Janeiro, o porto tá na Baía de Guanabara, que é uma baía, né? Então, a formação do mar ali, ela é mais funda, o navio consegue se aproximar da margem sem ele encalhar. E aí, em lugares que você não tem isso, o pessoal constrói estruturas que permitem isso. A obra de engenharia para porto é muito interessante. Nesse porto que eu trabalhei, inclusive, que é o Porto do Açu, no norte do estado do Rio, foram construídos quebra-mar, que avançaram vários quilômetros para dentro do mar, para criar uma condição de ondas suficiente que os navios conseguissem navegar sem a interferência das ondas. Então, você tem quilômetros e quilômetros de rocha postas sobre o fundo do mar até criar um patamar onde foram construídos meio que uma estrada que vai até lá dentro no mar, e aí os navios entram por esse caminho e aí navegam em águas calmas para poderem aportar. E lá tudo é gigantesco. Eu vi um acidente que aconteceu nesse posto recentemente, de uma empresa que presta serviço à Petrobras, fornecendo flexíveis para extração de petróleo, aqueles tubos. E aí, tipo, um rolo de tubo de 50 metros de altura, ele simplesmente soltou e saiu rolando. Simples. Nesse mesmo porto, tem 2 termoelétricas funcionando. Então tem um navio conversor de gás atracado, que aí vem navios, descarregam gás natural dentro dele, ele faz a conversão desse gás dentro dele, tem uma tubulação que liga esse navio até a termoelétrica para abastecer a termoelétrica de gás para poder funcionar. Pensa um acidente aí num tubo desse de... E aí tem Quanto tempo você trabalhou nisso? Eu trabalhei mais ou menos 1 ano nessa empresa que prestava serviço lá no porto. E você chegou a acompanhar a fundação disso? Eu executei uma obra de... acompanhar não, né? Eu morava na região. Sim. E aí a gente meio que acompanhou... todo mundo da região ficou sabendo, né? Quem é de engenharia tinha um pouco mais de interesse na coisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá numa empresa lá, mas descartei a possibilidade. A empresa que construiu o mesmo porto. Alguns colegas trabalharam, alguns professores trabalharam. Mas eu trabalhei na construção de uma planta da Schlumberger, que é uma gigante multinacional, né? Na extração de petróleo. E era uma planta para fabricação de fluido de perfuração de poços de petróleo. Então, eu cheguei do meio para o fim, mas eu ainda assumi a responsabilidade técnica. Eram vários tanques gigantescos, interligados entre si, e com motores de carreta mesmo, para fazer o processo de mistura desses materiais e, uma vez misturado, uma tubulação que levava lá para o porto para carregar esse material no navio para levar para perfuração de poços de petróleo. Aqui na faculdade mesmo a gente quase não vê sobre esses tipos de obras, né? Até a única coisa que a gente sabe é tipo, quando você for fazer uma casa na praia, o cobrimento tem que ser maior. Agora, essas obras de alto porte, assim, a gente até imagina, né? Mas estar lá deve ser a coisa mais... Não, a engenharia, ela é doida. Muito grande. É por isso que eu falei para vocês antes. A gente não alcança dentro da sala de aula tudo que precisaria alcançar. Até porque o Brasil é muito grande, que cada lugar é uma coisa diferente. Sim. Porque você tá no estado de São Paulo, que todo mundo reclama das estradas de Minas, né? Todo mundo reclama. São Paulo tá lá, retinho, bonitinho. Aí você chega em Minas... Gente, a gente tem 1 milhão de morros e curvas. Tem lugar que realmente não tem o que fazer. Não tem. Mas tinha que abrir um túnel, que sei lá o quê. Eu falei assim, é tudo muito fácil, né? Belo Horizonte mesmo, né? Uma cidade planejada. Só que ela foi Quantos planejada para não crescer. morros? Hoje, o trânsito em Belo Horizonte é impraticável e não tem como você resolver. Não. Já se fala em rodízio, igual São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, BH tem 2. Não. Eu até brinquei, né? Eu falei pra Tati assim, que em São Paulo tem muito roubo, né? E BH tem menos, porque senão os ladrões não conseguem fugir por causa dos morros. Porque, gente do céu. O cara te rouba em BH e sai correndo pelas ruas. Aí você olha o morro assim, não, tô de volta com o celular, não vou ficar correndo, não. Mas na prática é isso, tá? O pessoal pega o celular na sua mão e sai correndo pelas ruas.
Nossa Senhora. Mas você tem uma história bem longa Um aí, pouquinho de hein? repertório, né? Parece até que eu sou velho, né? Quantos anos você tem? 35. Eu achei que era menos. Sério? Obrigado. Eu achei que era menos. E você tá na engenharia desde que idade? Falei lá no começo, 20. né? Com 19 anos eu comecei a estagiar. Tá 15, Nossa, mas você sabe... Na verdade, eu tô indo pra 16 já, né? Meu Deus. E o Sesc sai ou não sai? Tá saindo. Ah, Eu mesmo só vou embora daqui depois da unidade pronta, né? Então, estamos aí, vizinhos. E vamos combinar de conhecer Delfinópolis, vamos combinar de ir nos barzinhos. Vamos. Vocês não são da contratada, eu posso tomar cerveja com vocês. Vou fazer uma propaganda aqui. Não sei se você já foi, mas vai no Bocado de Carne, que lá é Fica gostoso. perto do hotel que a gente normalmente costuma ficar, né? Então eu fui lá ontem à noite. Vocês não alugam casa? Não. Olha! Não, eu tô fazendo um tour pelos hotéis da cidade. Cada hora a gente fica em um diferente. E teve algum que você gostou mais? Eu gosto do Monsenhor Felipe por ser mais novo, mas eu não gosto pelo fato dele não ter lavanderia. E aí fica a dica se eles me ouvirem. E aí o Acácias não é tão novo assim, mas eles têm lavanderia? Tem. Tem serviço de lavanderia. Legal, bacana. O Sesc vai ter piscina ou não vai? Agora eu tô cutucando. Vocês não viram a audiência pública? Não. É... Aqui, nós gostamos só de botar fogo. Qualquer pessoa sai na rua agora assim, e aí, o que você acha do Sesc? Aquilo lá tá parado, não vai pra frente não, nem sabe que tá em movimento. Não, a gente já gastou algo em torno de 5 milhões esse ano ali já medidos, né? Fora o que a gente não mediu ainda, né? Às vezes tem material posto no canteiro que você não só pode medir serviço entregue. Mas a gente trabalha com parceria também, né? Como eu falei. E aí, às vezes, na nossa unidade, a gente não tem algum serviço propriamente na nossa unidade. E às vezes a gente aluga no município. E aí o presidente, nessa audiência pública, ele tinha se comprometido já era uma ideia, né? A gente não ter piscina na unidade em si, mas a gente continuaria tendo as aulas referente à piscina. E aí foi uma questão que o pessoal daqui, né, os vereadores, o prefeito, levantou nessa audiência. Eu nem fazia ideia, eu perguntei só de curiosidade. Que está muito saturado, as piscinas que tem, todas já estão muito ocupadas e tudo mais. E aí, o terreno onde o Sesc está, ele contemplava o campo de futebol, né? Sim. A gente já tinha devolvido há um tempo atrás o campo de futebol para a prefeitura. A gente ficou só com a parte de cima. E aí o prefeito se comprometeu, e aí nessa audiência pública, né? Eu só estou reproduzindo palavras ditas, né? Ele se comprometeu a construir a piscina lá na área do campo de futebol. E aí o Nadim se comprometeu a fazer parceria para alugar essa piscina em meio período. Foram promessas feitas, né? E aí, então tá. Vai continuar com a quadra, né? Sim. E onde era essa piscina? Vai ser o quê? Essa é a parte legal da unidade. No Sesc de São Sebastião do Paraíso vai ter uma coisa que não tem nenhum Sesc de Minas. Teatro? Não. A gente está construindo nessa unidade meio que uma praça pública. A gente está construindo uma área com pista de Cooper, aparelhos de calistenia, parquinho, muito urbanizada, uma área que vai ser aberta para a população, qualquer pessoa acessar como se fosse uma praça pública mesmo, só que dentro da nossa unidade, com a nossa manutenção. E aí, assim, é um espaço super bacana que certamente a gente vai entregar vários eventos ali dentro e, assim, totalmente aberto para a população. Eu vejo que nos outros Sesc tem uma área voltada para shows. Será que aqui também vai ter? A gente tem, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem o Sesc Palladium, que é o teatro e tudo mais, que é onde tem show. Aqui na unidade, Em Ribeirão tem uma tal de arena. Os de São Paulo eu não conheço. Não? Eu não conheço os de São É Paulo. muito legal. Parece uma arena mesmo, só que várias arquibancadas e o palquinho. A princípio, o foco aqui está sendo muito na saúde, educação e lazer. Mas nada impede que os programas se expandam. E aí foi até uma fala do presidente, né? Que o importante é o Sesc chegar. Sim. Depois que a gente chega,
Aí a gente vai observando as demandas que o município tem e a gente vai expandindo os programas conforme a demanda e o portfólio da instituição. Vou fazer uma última pergunta rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. Certo. O SESC é voltado para os comerciantes e quem não faz parte disso? E aí, como eu falei anteriormente, ela é voltada principalmente para os funcionários de bens e serviços. Mas, sempre que sobra, a gente atende a população como um todo. Óbvio, o custo é muito menor. Isso quando tem custo para esse pessoal. E aí, quando a gente abre para o público geral, acaba, às vezes, aumentando um pouco mais o custo. Mas também é aberto ao todo. Mas só se sobrar a vaga. Sobrando vaga, que é prioridade. Não, mas vai sobrar. Vai sobrar sim. Olha, tem bastante gente do comércio, pelo que eu vejo aqui em São Sebastião do Paraíso. Mas espero que a gente consiga atender todo mundo. Já tá conseguindo. A mão de obra que vai trabalhar na unidade, ela é local. A gente vai contratar pessoal daqui, igual a gente já está contratando, inclusive, para a obra. Então, assim, a gente vai entregar muito benefício para o município, eu espero. Quais as dicas que você, pra gente finalizar aqui, quais as dicas que você dá para as pessoas que estão para se formar e para as pessoas que vão entrar nesse campo que você está hoje? A particularidade Paciência. Desculpa. A particularidade da fiscalização é que você não pode só ficar na parte técnica. Você tem que estar a par da legislação que conduz ali a sua atividade. Se a pessoa quiser trabalhar, ser fiscal de obras públicas mesmo, é focar ali na 14133 para entender as modalidades de licitação, inclusive o que vai pedir no concurso público. Se a pessoa quiser focar para as estatais, a 13330. E, no geral, olhar para o regulamento de cada instituição que ela pretende seguir. Não é só técnico, né? A gente tem muito do legal. E o legal tem um peso muito grande na nossa atividade fiscal. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi bom passar essa horinha aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Tatiane. Obrigado por ser o primeiro preto aqui com vocês. Espero que venham outros. Primeiro preto engenheiro. Já falei pra Tati caçar mais gente. Porque aqui em Paraíso eu acho que só tem o Jefferson. Ele é tímido, não quis vir. Aqui em Paraíso a gente, assim, pelo que a gente sabe, só tem um. E eu acho que a gente precisa de mais pessoas. Precisamos. E na faculdade também eu senti isso, né? E os pretos que tinham acabou abandonando por falta de grana, enfim. E eu sei que a região aqui também tem bastante gente. Já vi que uma das festas tradicionais é o Congado, que tem raízes africanas. Então vamos chamar esse pessoal aqui para as nossas áreas aí de atuação. Sim. Eu vou falar só nos bastidores, que eu vou conversar com ele. Mas muito obrigada. Não esqueça que se o engenheiro mecânico vir para Paraíso, avisar a gente. Foi uma delícia conversar com você. Isso aqui vai gerar vários cortes que eu tenho medo. E eu quero ver. Mas, gente, muito obrigada por ter assistido mais esse episódio. Curte, comenta e compartilha a gente. Manda pra todo mundo aí. Manda pros pais, que os pais adoram assistir essas coisas, tá bom? Um beijo e até a próxima. Até mais, pessoal.